Não todos. A emissão alfa é por penetração de barreiras, como eu acabei de dizer. Mas nós também temos emissões beta e gama, e nenhuma dessas duas exige penetração de barreiras. E como é que fazem então? Perguntou Alice com empenho. Ela achava que iam acabar lhe dizendo, quisesse ela ou não, mas pareceu-lhe mais educado perguntar. Emissão gama é a emissão de fótons, assim como aquela obtida dos elétrons em um átomo. Quando um elétron é excitado para um estado mais elevado e depois cai para um estado inferior, ele emite um fóton que transporta a energia liberada. A mesma coisa acontece quando uma excitação do núcleo rearruma os prótons carregados. Um fóton é emitido quando o núcleo retorna ao estado de energia mais baixa. Devido ao fato das energias de interação no núcleo serem bem maiores do que no resto do átomo, os fótons gama têm muito mais energia do que os fótons emitidos pelos elétrons atômicos. Na verdade, eles têm uma energia centenas de milhares de vezes maior, mas continuam sendo fótons. Emissão beta é a emissão de um elétron de dentro do núcleo, seu informante continuou. Pensei ter ouvido você dizer que não havia elétrons dentro do núcleo, protestou Alice. Você disse que os elétrons não eram afetados pela interação forte e que só passavam por aqui de vez em quando. Pois é verdade. Não há elétrons no núcleo. Se o núcleo não pode conter elétrons e não há elétrons lá, disse Alice com paciência, como é que pode um elétron sair do núcleo? Não faz sentido. Ele não pode sair a não ser que esteja lá dentro. É justamente porque o núcleo não pode conter elétrons que eles escapam de lá tão rapidamente. Os elétrons são produzidos bem no interior do núcleo numa interação fraca, e, como o núcleo não pode conter luz, é claro que eles escapam imediatamente. É bem simples quando você para pensar, disse o nêutron docemente. Pode até ser, disse Alice, que achava que não estava nada claro ainda, mas o que é uma interação fraca? Como é que os elétrons? Novamente uma sirene soou e um arauto em algum lugar no alto do salão gritou: atenção, todos! O castelo está sendo atacado. Fomos cercados por um plasma quente de partículas carregadas. Oh, céus! Gritou Alice. Isso parece sério. Não, não de verdade, respondeu, tranquilizador, um nêutron que estava por perto. É pouco provável que alguma das partículas carregadas no plasma tenha energia suficiente para atravessar nossas defesas. Venha ver. Ele levou Alice através de várias galerias e níveis de energia no interior do castelo, até chegarem a uma posição de onde Alice conseguiu ver o lado de fora. Ela viu outros castelos nucleares ao longe e, espalhados pela planície, havia prótons se movendo com velocidade. Aqueles prótons são de um plasma quente de hidrogênio, disse o novo acompanhante de Alice. Em um plasma, os átomos perdem alguns de seus elétrons e se tornam íons positivos com carga positiva. O núcleo de hidrogênio contém um único próton. Por isso, quando um átomo de hidrogênio perde seu elétron, não sobra nada além de um próton. Os plasmas podem ser bem quentes, e então os prótons se movimentam com muita energia, mas não o bastante para conseguir entrar aqui, arrematou. Alice observou alguns prótons correndo em direção a um núcleo e começando a escalar a base curvada de uma de duas paredes. Quanto mais eles subiam, mais devagar se movimentavam, pois iam gradativamente perdendo sua energia cinética até parar de repente, ainda no começo da subida. A partir dali, eles escorregavam de volta e partiam em uma direção diferente daquela de onde tinham vindo. Você está vendo, mesmo que eu não consiga ver, que eles não estão tendo sucesso nessas tentativas de chegar ao lado de dentro, o guia de Alice continuou. Eles não podem tentar a penetração de barreiras? Alice perguntou. Podem. Na verdade, poderiam em princípio, mas eles passam tão pouco tempo perto do núcleo que é muito improvável. Nessa hora Alice percebeu uma movimentação ao longe. Algo se aproximava com uma velocidade surpreendente. O que está vindo ali? Ela perguntou, bastante ansiosa. Não tenho a menor ideia, respondeu o nêutron. Tem alguma coisa vindo. Aí.
Alice percebeu que o nêutron naturalmente não saberia que uma partícula carregada rápida se aproximava a galope, deixando rastros de fótons virtuais quase invisíveis por onde passava como um tornado. Enquanto Alice descrevia sua aparência para o nêutron, o visitante chegou a um castelo que encontrou no seu caminho. Quase sem diminuir a velocidade de sua louca investida, ele subiu pelas paredes e passou pelo topo. Um segundo depois, Alice o viu desaparecer no horizonte, sem ter sido aparentemente afetado pelo encontro. O mesmo não poderia ser dito do núcleo onde ele entrou, que estava completamente despedaçado. Grandes porções suas voavam em diferentes direções. Alice acabou de descrever o acontecimento. Ah, esse foi um raio cósmico. Vez ou outra, vemos um deles passar por aqui. Eles vêm de algum lugar de fora do nosso mundo e têm uma energia enorme. Para eles, a energia necessária para atravessar a barreira de Coulomb de um núcleo não é quase nada, e ele não encontra resistência alguma. Não temos defesa alguma contra eles, mas, felizmente, eles são muito raros, como eu já disse. Olhando para baixo, para o lado de fora, Alice distinguiu umas figuras ariscas se movimentando lenta e disfarçadamente. Veja só, ela gritou, esquecendo-se de quem era seu acompanhante. Tem uns nêutrons andando lá fora. O que? Perguntou o nêutron ao seu lado. Tem certeza? Isso é sério. Venha, devemos ir ao salão principal imediatamente. Ele levou Alice de volta, através dos sucessivos níveis de energia, para o salão por onde ela havia entrado, ignorando seus protestos de que não havia muitos nêutrons do lado de fora e de que eles não tinham muita energia, na verdade. Assim que chegaram, um nêutron invasor, sem nenhum aviso, atravessou a parede e aterrissou bem no meio do salão, em cima de todas as outras partículas. Este não era um dos habitantes normais do núcleo, mas um dos nêutrons estrangeiros, vindo do lado de fora. Alice se lembrou que o fóton virtual tinha dito a ela que a barreira de Coulomb não tinha efeito nenhum sobre as partículas neutras, e que foi por isso que ela pôde atravessar a barreira sem a menor dificuldade. Da mesma forma, esse nêutron havia entrado sem ter sido convidado. Houve uma comoção e um pânico imediato entre os nucleons. Eles corriam para lá e para cá em extrema confusão, saindo de uma galeria para outra, gritando que a estabilidade do núcleo tinha sido totalmente comprometida pela adição desse nêutron extra. Enquanto eles corriam de um lado para outro, Alice notou assustada que o salão inteiro estava tremendo violentamente em solidariedade. As pesadas paredes de pedra estavam vibrando como uma tremulante gota d'água. Numa hora, o salão estava quadrado e compacto e em seguida se esticava, ficando longo e estreito. Uma passagem apertada se formou próximo ao lugar onde Alice estava, e o salão quase se dividiu em dois. As paredes oscilavam para frente e para trás e cada vez mais o salão se estreitava na metade. O salão se esticou pela última vez. Alice viu duas paredes se afastarem em direções opostas, enquanto as outras duas se aproximaram como se fossem esmagar a ela e as partículas que estavam por perto. Das vezes anteriores, esse movimento parava e se invertia antes que a passagem se fechasse, mas dessa vez as paredes foram uma de encontro à outra, bem onde Alice estava junto com uns poucos nêutrons. Zero potencial elétrico do núcleo gera a barreira de Coulomb que repele as partículas carregadas positivamente. Prótons de baixa energia são incapazes de passar por cima desta barreira. Em princípio, eles podem passar através dela por penetração de barreiras, mas a probabilidade disso acontecer é baixa, pois eles estão apenas de passagem, e sua interação com o núcleo é efêmera. Algumas partículas na radiação cósmica têm energia suficiente para ultrapassar a barreira e atravessá-la, transferindo para o núcleo energia bastante para despedaçá-lo totalmente durante sua passagem. Nêutrons não têm carga elétrica. Para eles, a barreira não existe. Um nêutron que venha a colidir com um núcleo pode passar direto. Quando as paredes passaram através dela, Alice se viu de volta à planície do lado de fora do castelo. Ela olhou para trás e viu que a torre alta e sombria tinha sido dividida ao meio por uma rachadura. Ela viu o castelo se dividir em duas torres, uma para cada lado.
Cada uma delas estava se agitando violentamente, suas superfícies vibrando como um saco cheio de gelatina. Fótons de alta energia decolavam dos dois castelos como fantásticos fogos de artifício, enquanto ambos se desfaziam da energia excedente. Gradualmente a vibração diminuiu, e as duas formas irregulares adquiriram a mesma forma anterior que ela tinha visto a princípio. Duas réplicas menores do castelo Rutherford estavam agora à sua frente. Mas elas não ficaram no mesmo lugar. As duas torres começaram a deslizar rapidamente uma para longe da outra, repelidas pela carga positiva que antes era compartilhada entre elas. Ainda bem que acabou. Eu estava ficando assustada, Alice admitiu para si mesma. Examinando a paisagem à sua volta, ela avistou alguns nêutrons que tenham sido expelidos do castelo junto com ela na hora da divisão. Eles estavam dispersos pela planície, correndo em direções aleatórias. Um deles chegou por caso à forma distante de outro castelo nuclear e logo sumiu através da parede. Por um curto espaço de tempo, nada aconteceu. Depois, Alice viu que esse castelo também começou a tremer. O tremor foi aumentando até que, de repente, castelo se partiu ao meio. Oh, não! Gritou Alice ao perceber que as duas metades se afastavam, espalhando fótons energizados. Quase sem ser visto, um novo grupo de nêutrons saiu correndo da cena da catástrofe. Antes que se passasse muito tempo, uns poucos nêutrons, que agora vagavam em destino pela planície, esbarraram e entraram em outro núcleo, também por caso. Novamente o processo se repetiu, resultando em mais uma divisão de núcleos, com mais fótons gama sendo expelidos, e ainda mais nêutrons sendo ejetados, para vagar novamente em confusão. E, assim por diante, o processo ia se repetindo. Logo havia 4 núcleos sofrendo a separação e, depois, 10, 20, 50. Ao seu redor, Alice só via castelos nucleares se desfazendo em fissões flamejantes, enquanto, acima de sua cabeça, a paisagem se incendiava com a intensa e ardente radiação dos fótons de alta energia. Que horror! Gritou Alice, apavorada. O que pode estar acontecendo? Não se preocupe, Alice, disse uma voz calma ao lado dela. É só uma fissão nuclear induzida. Uma reação em cadeia, entende? Não é nada com que você deva se preocupar. É só porque você está bem no meio do que, no seu mundo, chamam de explosão nuclear. Alice olhou em volta até avistar o rosto calmo do mecânico quântico. Não precisa se preocupar, ele repetiu. As energias envolvidas numa reação de fissão são menores do que as que você encontrou no interior do núcleo. O único problema é que elas não estão mais confinadas no núcleo. Estive procurando por você, ele continuou, ainda calmamente, pois devo lhe entregar este convite. Alguns núcleos podem vir a se dividir em 2 núcleos menores e mais estáveis, em um processo conhecido como fissão nuclear. Isso pode ser causado pela adição de um nêutron extra, que não é mantido do lado de fora pela barreira de Coulomb e é a gota d'água para um núcleo já instável. A fissão pode liberar vários outros nêutrons, criando uma reação em cadeia. Ele entregou a Alice um convite formal e todo adornado com relevos. É um convite para o baile de massacrados das partículas, uma festa realizada para todas as partículas elementares, ele disse. Notas. 1. Quase tudo no mundo físico pode ser interpretado como um resultado da interação elétrica entre elétrons e fótons, virtuais ou não. As propriedades dos sólidos, dos átomos individuais e dos comportamentos químicos que advêm da interação entre átomos podem ser todos reduzidos à interação entre elétrons. Assim como os elétrons que interagem com o resto do mundo, há, no interior do átomo, um núcleo de carga positiva. O núcleo não se mantém unido por causa de forças elétricas, é o oposto, na verdade. O núcleo atômico contém nêutrons, que não têm carga elétrica, e prótons, que são carregados positivamente. Dentro do pequeno espaço do núcleo, cujo diâmetro é normalmente 100.000 vezes menor do que o tamanho do átomo inteiro, a força de repulsão entre os prótons é enorme. Essa força elétrica tende a despedaçar o núcleo e, por isso, deve haver uma força maior que mantenha o núcleo coeso. Uma força que, por alguma razão, não aparece em mais nenhum lugar.
Tal força existe, e é chamada de interação nuclear forte. Apesar de ser forte, tem alcance muito limitado e sua influência não é claramente percebida no lado de fora do núcleo. A interação forte é produzida pela troca de partículas virtuais, assim como a interação elétrica é produzida pela troca de fótons. Fótons não têm massa de repouso, mas as partículas intercambiadas na interação forte são relativamente pesadas. Elas precisam adquirir sua energia de repouso através de uma flutuação quântica particularmente grande, o que só é possível por um curto intervalo de tempo. Tais partículas virtuais pesadas têm vida muito curta e são incapazes de se afastar muito de sua fonte. Consequentemente, a interação que produzem é de curto alcance. Com o convite na mão, Alice subiu os largos degraus de pedra que levavam a uma grande porta polida. Ela não conseguia se lembrar de como tinha chegado ali, apesar de se lembrar de ter recebido o convite. Espero que seja este o lugar do baile de massacrados, seja lá o que isso for, ela disse a si mesma, tentando se encorajar. Eu sempre termino nos lugares onde as pessoas querem que eu vá. Ela parou na frente da porta e a examinou. A tinta que a cobria era bem acabada e brilhante, num tom vermelho escuro. A maçaneta era de latão reluzente, assim como a aldrava, que tinha a forma de um rosto grotesco. A porta estava fechada e trancada. Através da fechadura, vinha uma alegre luz de velas e o som da música alta que tocavam no lado de dentro. Como entrar? A resposta parecia bastante óbvia, então ela pegou a aldrava e bateu com força. Ai! Será possível? Exclamou uma voz aflita ao alcance de sua mão. Literalmente na mão dela. Alice olhou surpresa para a porta e encontrou o olhar furioso da aldrava irada. Isso é o meu nariz, ela gritou, indignada. O que é que você quer? Sinto muitíssimo, disse Alice, mas pensei que, por você ser uma aldrava, eu poderia usá-la para bater na porta. Como vou entrar se não bater na porta? Ela perguntou, chorosa. Não adianta bater, disse a aldrava, irritadiça. Estão fazendo tanto barulho lá dentro, que ninguém ia conseguir ouvir você. E realmente havia um barulho enorme no lado de dentro, ruídos de conversa, uma voz falando mais alto do que as outras, mas ainda não muito definida para quem estava do outro lado da porta e, acima de tudo, a música. E como vou poder entrar, então? Perguntou ela, frustrada. E você deve entrar? Perguntou a aldrava. Essa, na verdade, é a primeira questão. Com certeza era, mas Alice não gostou de ouvir. É horrível, ela resmungou consigo mesma, como todos por aqui gostam de discutir. Elevando a voz, ela falou com a aldrava, apesar de se sentir um pouco ridícula falando com a aldrava de uma porta. Eu tenho um convite, ela disse, segurando-o na frente da aldrava. Estou vendo, respondeu a aldrava. Esse convite é para o baile de massacrados das partículas, que é exclusivo para partículas. Você é uma partícula? Tenho certeza de que não sei, respondeu Alice. Eu achava que não era, mas, com todas as coisas que vêm me acontecendo, estou começando a achar que sou, sim. Bem, vamos ver se você se encaixa nos padrões, disse a aldrava, bem mais gentil, agora que seu nariz tinha melhorado um pouco. Deixe-me dar uma olhada nas minhas anotações. Alice não tinha ideia de como uma aldrava poderia fazer anotações, muito menos consultá-las, mas, depois de uma pequena pausa, a aldrava continuou. Ah, sim, aqui está, a lista de especificações que definem uma partícula. 1. Ela disse alto. Quando você é observada, está invariavelmente numa posição relativamente bem definida. Sim, acho que sim, pelo que eu sei, Alice respondeu. Isso é bom, disse a aldrava, encorajando-a. 2. Você tem uma massa única e bem definida. Sem contar as flutuações usuais, é claro. Tenho. Meu peso não tem mudado muito já há algum tempo. Pelo menos, era o que ela achava. Muito bom. Essa é uma exigência muito importante. Todas as diferentes partículas têm suas massas particulares. É uma de suas características mais distintas e é muito útil na hora em que for necessário distinguir uma partícula da outra.
Alice estranhou a ideia de que as pessoas pudessem ser identificadas por suas massas e não por seus rostos, mas então se lembrou de que as partículas como um todo não tinham nada muito definido que pudesse ser chamado de rosto. 3. Você é estável? O que disse? Perguntou Alice, sentindo-se insultada. Eu disse, você é estável? É uma pergunta bem simples. Ou, ao menos, deveria ser. Essa exigência tem se tornado cada vez mais imprecisa. Antigamente era só, você decai e vira alguma outra coisa. Se for provável que você venha a decair em algum momento futuro, é porque você é instável e pronto. Mas isso não bastava. As pessoas começaram a dizer, não podemos ter certeza de que as coisas duram para sempre. Por isso, um estado distinto que exista por um tempo suficientemente longo pode ser classificado como uma partícula. E, então, a pergunta é: o que é tempo bastante? Anos, segundos, ou o que? Hoje em dia, estão considerando até vidas menores do que 100 bilionésimos de segundo como sendo estáveis, ela arrematou, desgostosa. Então eu devo perguntar-lhe: você espera viver mais do que 100 bilionésimos de segundo? Claro. Sem dúvida, respondeu Alice, confiante. Bom, posso então considerá-la uma partícula estável. É melhor entrar logo. Pode ser que você não tenha nada melhor a fazer além de ficar parada aqui fora, mas eu tenho, resmungou a aldrava. Alice ouviu um clique e a porta se abriu. Ela não hesitou e entrou. Já do lado de dentro, Alice atravessou um elegante hall de entrada, de paredes pálidas, com lustres e nichos abrigando estátuas. Como eram todas estátuas de partículas famosas, não dava para diferenciar muito uma da outra. Ela achou que era muito esperto da parte do escultor conseguir fazer com que o rosto de uma estátua fosse tão vago e indistinto. Na verdade, para os não iniciados, elas pareciam mais uns pedaços de pedra sem forma alguma. Há muitas partículas que interagem fortemente assim como prótons e nêutrons. Não é muito fácil distinguir um tipo de partícula do outro. Alguns têm cargas elétricas diferentes, mas há muitos com a mesma carga. As partículas são normalmente identificadas na prática através da medida de suas massas, que são bem características. A maioria das partículas são instáveis em algum grau, uma partícula mais pesada se transforma em outras mais leves. Fora do núcleo, mesmo um nêutron é instável, e tem uma vida média de mais ou menos 20 minutos. Para além do hall de entrada ficava um grande salão de baile. A luz vinha de lustres ornamentais que pendiam do teto, mas, por algum motivo, eles não proporcionavam muita luz, e a maior parte do salão estava no escuro. As partes escuras ficavam ainda mais realçadas pelo contraste com os pontos de luz brilhante que rodopiavam pelo salão. Um deles parou bem na frente de Alice, no meio de um círculo de luz. Para dentro do círculo de luz, pulou uma figura vestida como um coringa de baralho. Sua roupa cômica tinha listras vermelhas, azuis e verdes. Vendo mais de perto, Alice percebeu que também havia listras antivermelhas, anti-azuis e antiverdes. Ela nunca tinha visto essas cores antes. É uma pena que este livro não tenha ilustrações coloridas, senão você poderia ver como essas cores são. Sua aparência fantástica era completada por uma máscara, que era decorada com um sorriso inacreditavelmente largo e permanente. Ele se dirigiu a Alice. Bonsoir, mademoiselle. Guten Abend, Fraulein. Good evening, young lady. Boa noite, jovem dama. Willkommen. Bienvenue. Welcome. Bem-vinda ao baile de massacrados. Obrigada, respondeu Alice. Mas quem é você, e o que é um baile de massacrados? Eu sou o mestre de cerimônias deste baile de massacrados, ele respondeu, que é o baile de máscaras das partículas. Uma noite de alegria e revelação. Uma exploração do mistério por detrás da máscara. Todas as partículas vêm aqui para rodopiar com danças prazerosas e, em ocasiões propícias, tirar a máscara. A sua máscara, se me permite dizer, é particularmente imaginativa, ele acrescentou. Não estou usando máscara, Alice disse friamente. Ah, e como pode ter certeza disso? Todos nós usamos algum tipo de máscara.
Só hoje nós já tiramos as máscaras 2 vezes. Não vejo como isso é possível, duvidou Alice. Só dá para tirar a máscara uma vez. Ou se usa uma máscara ou não, isso é certo. Isso depende de quantas máscaras se está usando. As partículas usam muitas máscaras. No começo da noite tínhamos um grupo de átomos que tirou as máscaras e se revelou como uma multidão de elétrons e uns tantos núcleos. Mais tarde, eles tiraram as máscaras novamente e os núcleos tiraram as fantasias para mostrar que eram, na verdade, nêutrons e prótons, com alguns poucos pions entre eles. Acredito que haverá ainda mais revelações antes do final da noite. Mas, agora, ele gritou, numa voz subitamente mais alta para que todos no salão o ouvissem, continuem com a festa. Mesdames et messieurs, dames und herren, ladies and gentlemen, senhoras e senhores, peço-lhes que entrem alegremente na dança da colisão. Houve uma movimentação agitada e Alice viu que as partículas e seus pares começavam a dar voltas no salão. Não dava para dizer se eles estavam dançando realmente, mas, com certeza, estavam girando pelo salão, aumentando de velocidade gradativamente. O maior problema era que parecia não haver consenso quanto à direção em que todos rodariam. Alguns iam para um lado e outros, para o outro. Cada vez mais rápido, os grupos de partículas passavam através uns dos outros. Antes que passasse muito tempo, duas partículas colidiram, produzindo um grande estrondo. Alice olhou preocupada para ver se alguém tinha se ferido no choque. Não dava para dizer se havia alguém machucado, mas uma coisa era certa: eles não eram mais os mesmos depois dessa interação. Emergindo e se afastando do lugar da colisão, Alice viu vários pequenos pions que ela achava que não estavam lá antes, e as próprias partículas que colidiram foram transformadas em coisas diferentes. Elas tinham ficado maiores e mais exóticas do que eram antes, certamente, não eram mais as mesmas. A dança continuou e mais colisões aconteceram, aumentando de quantidade conforme o tempo ia passando. A cada uma que acontecia, partículas nucleares relativamente conhecidas se transformavam em coisas novas e estranhas. Logo havia uma variedade assustadora de partículas, muito mais tipos do que Alice já tinha visto ou imaginava existir. Que visão maravilhosa, não é? Perguntou uma voz perto do ouvido de Alice. Era o mestre de cerimônias, sua máscara risonha a menos de um braço de distância. Uma bela reunião hadrônica de convivas tão distintos. Uma esplêndida diversidade bariônica. Acredito que agora não haja dois deles que sejam o mesmo. Alice não entendeu muitas das palavras que ele usou e achou que era mais sábio não perguntar sobre elas. Ela só queria saber, da maneira mais simples possível, o que estava acontecendo. De onde vieram todos esses novos tipos de partículas? Perguntou. Eles foram criados nas colisões, é claro. Como você viu, as partículas estavam girando em volta do salão muito rapidamente e, por isso, tinham bastante energia cinética. Quando elas colidiram, essa energia pôde ser convertida em energia de massa de repouso para que partículas de maior massa pudessem ser criadas. Nas diferentes colisões que ocorreram, diferentes partículas foram produzidas. Cada uma delas tem uma massa de repouso distinta que, convenientemente, serve para identificá-las, apesar de existirem outras diferenças, mais sutis. Acredito que agora não haja mais aqui duas partículas com interação forte que estejam com a mesma massa. É isso o que acontece em um baile de massacrados. Partículas podem ser criadas em processos de colisão, a energia cinética das partículas que colidem sendo convertida para produzir a energia da massa de repouso das novas partículas. Muitas dessas partículas foram descobertas e classificadas em vários grupos de simetria, mas agora se sabe que elas são diferentes combinações de quarks, assim como átomos são combinações de elétrons com prótons e nêutrons em seus núcleos. Os fermions, ou baríons, contêm 3 quarks enquanto os bósons, ou mesons, contêm um quark e um antiquark. Mais uma vez ele elevou a voz e se dirigiu a todos no salão. A dança acabou. Por favor, reúnam-se com seus devidos multipletos. A seu comando as partículas reunidas começaram a se dividir em pequenos aglomerados, espalhados pela sala.
Alice viu que a maioria se reunia em grupos de 8 partículas, 6 dispostas na forma de um hexágono e 2 unidas no meio delas. Alguns poucos grupos tinham 10 partículas num desenho triangular, com 4 partículas formando a base. Aí estão as partículas arrumadas em seus grupos de simetria, disse o mestre de cerimônias baixinho para Alice. Esses grupos são aglomerados de partículas que têm todas o mesmo valor para alguma propriedade, tal como o spin. Veja que há alguma regularidade em todos os diferentes agrupamentos. Isso é um sinal de que há alguma similaridade por debaixo da pele, ou melhor, por debaixo da máscara. Você deve reconhecer alguns dos membros daquele grupo mais próximo, ele acrescentou. Alice olhou para as 8 partículas que estavam perto dela e viu que as 2 que formavam o lado superior da figura com 6 lados eram um próton e um nêutron. As outras, porém, eram desconhecidas para ela. Esse é um grupo de baríons em que todos têm spin 1,5, disseram a ela. Isso não significava nada para ela, mas estava pronta para acreditar em tudo o que ouvisse naquele momento. O nêutron e o próton, acho que você já conhece. Na próxima fila temos a partícula sigma, que pode aparecer tanto com carga elétrica positiva, negativa ou nula. Como consequência, pode aparecer como se fosse 3 partículas diferentes. No centro do desenho temos o lambda, que é uma partícula única, sem carga. São todas partículas muito estranhas, ele completou. Ver nota 1 no final do capítulo. Parecem todas muito estranhas para mim, Alice concordou, ao examiná-las mais de perto. Não. Estranheza é só o nome de uma propriedade possuída por certas partículas e que, por acaso, foi nomeada assim, estranheza. É como se fosse carga elétrica, só que completamente diferente, disse ele, sem explicar muito. As partículas que restam se apresentam em 2 estados carregados, e, por isso, há 2 delas, ele explicou. E duplamente estranho, é claro. Claro, repetiu Alice. E agora chegou a hora, ele gritou, de repente, falando alto e claro para que sua voz ecoasse por todo o salão. Agora é a hora para o desmascaramento final da noite. Mesdames et messieurs, damen und ladies and gentlemen, senhoras e senhores, peço-lhes que tirem as máscaras. Como tudo aconteceu, Alice não sabe explicar, mas, por todo o lado, a aparência das partículas tinha mudado. Ela olhou para a partícula que estava mais perto dela, que era aquela que o mestre de cerimônias tinha chamado de lambda. Ela não parecia mais com uma partícula, e sim com um tipo de sacola, dentro da qual Alice conseguia ver 3 formas. Ela chegou mais perto para tentar vê-las melhor e percebeu que estava sendo atraída para dentro do invólucro. Ela tentou se afastar, mas, apesar de seus esforços, foi sugada para dentro. No lado de dentro, Alice notou que não havia espaço suficiente para ela ficar de pé. Tentou se ajoelhar no chão, mas o invólucro ainda a pressionava para baixo. Tentou se deitar com um cotovelo no chão enquanto o outro braço protegia sua cabeça. Nessa posição desconfortável, ela olhou em volta e localizou as 3 figuras que tinha avistado do lado de fora. Agora que conseguia vê-las direito, pôde observar que não eram tão diferentes das partículas que ela tinha conhecido até agora. Cada uma delas tinha uma cor específica. Uma era vermelha, a outra era verde, e a outra era azul. Alice percebeu que eram interligadas por um tipo de fio multicor, pintado com as 3 cores e com as 3 anticores que ela tinha visto na roupa do mestre de cerimônias. Alice estava tão absorvida pela tarefa de observar essas estranhas e novas partículas, que ficou surpresa ao ouvir uma voz vindo de uma delas. Se você acha que isto aqui é um cinema, vai ter de pagar, ela disse. Cinema não foi feito para ser visto de graça, sabia? Por outro lado, se você acha que estamos vivos, deveria dizer olá e apertar nossas mãos. Desculpem-me, exclamou Alice arrependida enquanto, com alguma dificuldade, estendia a mão para eles. Ela não sabe como foi que aconteceu, mas, em vez de uma mão, ela apertou o bulbo de borracha de uma daquelas buzinas antigas de carro. Ao apertá-la, ouviu-se o barulho que as buzinas velhas fazem.
Pois bem, e quem é você? Ela perguntou, um pouco irritada com a brincadeira. Nós dispensamos apresentações, nós as fazemos. Nós somos os irmãos Quark, respondeu o porta-voz, acenado para Alice com as sobrancelhas. Eu sou Apo, esse é Dawno e aquele ali é o Estranho. Apo era verde, Dawno era vermelho e Estranho, azul. Espero que não se importem se eu me juntar a vocês, disse Alice, tentando fazer com que sua posição desconfortável não parecesse tão ruim. Por quê? Nós não vamos nos separar, Apo respondeu, e os três caíram na gargalhada. Alice não estava se divertindo, ela não tinha achado a piada engraçada. Na verdade, pensando melhor, ela não tinha achado nem interessante. Olhou para os três irmãos irritada e se deu conta de que Apo estava vermelho e Dawno, verde. Vocês mudaram de cor, Alice disse num tom quase acusador. Naturalmente, respondeu Apo com tranquilidade, é normal que eu seja um pouco descolorido. Quando comecei, eu era bem verdinho, depois, tudo ficou azul. Agora estou começando a enrubescer. Você sabia que partículas que têm carga elétrica trocam fótons? Disse ele, de repente. Sabia. Já me disseram isso, ela respondeu. Bem, nós, os quarks, somos figuras coloridas. Nós ficamos juntos trocando gluons entre nós. Na alegria e na tristeza, ou melhor, no verde, vermelho ou azul. Os gluons ficam por perto quando veem a cor do nosso dinheiro, eles monitoram nossas cores, todas as partículas que têm cores trocam gluons. Os gluons as mantêm unidas da mesma maneira que os fótons fazem com as partículas que têm carga. Os quarks são a forma de matéria mais fundamental conhecida hoje em dia. Todas as partículas com interação forte são agrupamentos limitados de quarks. Cada fermion consiste em 3 quarks, e os bósons, em um quark e um antiquark juntos. A ligação entre eles é muito forte e, assim como a interação elétrica, origina-se da troca de partículas virtuais. Mas por que vocês mudam de cor? Alice perguntou. As partículas carregadas não mudam sua carga elétrica quando trocam fótons. Não, mas os fótons não transportam a carga. Não há carga em um fóton, e é por isso que eles são tão populares. Os gluons transportam cor. Quando um gluon colorido escapa de sua fonte, o tom da cor que ele carrega é transferida para o quark que o capturar. E sempre de bom tom, posso lhe assegurar. Enquanto Apo ia falando, Dawno mudou seu tom de cor para azul e Estranho ficou vermelho, com seu cabelo encaracolado assumindo um tom particularmente vivido dessa cor. Ver nota 2 no final do capítulo. Apo apontou para Estranho. Veja, ele disse, aí está uma fonte de cor diferente. É porque temos gluons tão coloridos que não podemos nunca ser separados um por todos e todos por nada. Juntos, continuamos de pé e, divididos, permanecemos inseparáveis. Acho que não estou entendendo nada, protestou Alice. Nós todos sabemos que cargas elétricas opostas se atraem, mas é possível separar partículas que estejam sob esse tipo de atração. Elas se mantêm unidas pela troca de fótons, mas os fótons não têm carga. Porque eles não têm cargas, os fótons estão livres. Podem ir aonde quiserem, disse Dawno, de repente. Certo. Por não terem carga, os fótons estão livres, livres para se espalharem como quiserem. Eles não precisam trocar outros fótons entre si. Se há ausência de carga e não há mudança, não há transação, completou Dawno. Esses fótons não fazem negócios juntos. Sem carga, os fótons virtuais não têm o que fazer um com o outro e, isso, não se atraem. Ninguém recebe carga de ninguém. Assim, eles podem se espalhar por todos os lugares. Quanto mais afastadas ficarem as fontes de carga, mais espaço há para os fótons se espalharem. Eles ficam bem espalhados, com menos momentum para transferir. No meu último emprego, fui transferido, Dawno interrompeu, prestativo. Disseram que iam me dar um pequeno momentum, mas me deram apenas um bilhete azul. E você sentiu a força do argumento deles, completou Apo. Mas, com menos momentum para ceder, a força diminui.
Se você afasta as cargas, elas perdem o contato, a atração fica cada vez menor e acabam ficando tão distantes que nem se lembram de escrever uma carta. Dê a elas energia suficiente e você poderá levá-las aonde quiser. Elas chegam a ficar tão separadas que nem é mais possível falar em atração. As cargas, assim, ficam muito independentes. Espero que saiba o que quer dizer uma carga independente, ele acrescentou. Mas chega de cargas elétricas, estamos aqui para falar de cargas de quark. O que é uma carga de quark? Perguntou Alice curiosa, sempre querendo saber o máximo possível sobre as coisas. Taxa dupla nos finais de semana, e para quarks up, respondeu Dauno. Mas nós somos barateiros. Nossa carga é só 1/3 da carga das outras partículas. Há uma coisa que eu não entendo, Alice disse para Dauno. Não era exatamente verdade, já que havia muitas coisas que ela não estava entendendo àquela altura. Por que é que você imita sotaque de italiano? Eu não acredito que você seja italiano. É porque ele é um fermion, respondeu Apo. Enrico Fermi era italiano. Mas vocês todos não são fermions, observou Alice. Claro. Um por todos e todos por Pauli. E ninguém pode negar. Os 3 quarks ficaram em posição de sentido e bateram continência. Somos um grupo indivisível. Um quark não pode fugir de dentro de um próton ou de qualquer outra partícula. E tudo isso por causa do vermelho, verde e azul. Que bandeira! Desculpe-me, Alice começou a dizer. Muitas partículas têm carga elétrica, e é um fato notável que as partículas observáveis tenham cargas todas do mesmo valor. Algumas partículas têm carga positiva, algumas têm carga negativa, mas a quantidade é a mesma para todas elas. Essa quantidade é normalmente chamada de carga do elétron, simplesmente porque o elétron foi a primeira partícula a ser descoberta. Estimativas sobre as cargas elétricas dos quarks mostram que, com eles, é diferente. Um quark pode ter uma carga positiva com 2/3 da carga de um elétron, ou ter uma carga negativa com 1/3 da carga de um elétron. Porque os quarks não podem escapar de seus agrupamentos, essas cargas fracionárias não podem ser observadas diretamente, mas há fortes evidências de que estão corretas. Saúde, respondeu Apo, mas Alice continuou, determinada. Não sei o que você quer dizer com bandeira. E claro que não, até que eu lhe diga. Eu quis dizer, aí está um bom argumento final. Mas bandeira não quer dizer isso. Protestou Alice. Quando eu uso uma palavra, ela significa aquilo que eu quiser, nem mais, nem menos. A questão é quem é o mestre, só isso. Mas com os gluons a história é outra, ele acrescentou, melancólico. Não há maneira de controlar a luz, eles nunca saem de perto, são diferentes dos fótons. O problema é que os gluons são coloridos. E cor gera gluons, assim como cargas elétricas geram fótons. Por isso, todos os gluons emitem novos gluons, e esses gluons emitem mais gluons. Você começa com 1 ou 2 e acaba com centenas. E como quando a família da sua esposa vem passar uns tempos na sua casa. E porque todos estão emitindo gluons, todos ficam juntos, assim como a família do seu cônjuge. Em vez de se espalharem numa nuvem confusa, como fazem os fótons, eles se aglomeram para formar os resistentes fios coloridos de gluons virtuais que você vê aqui. Por estarem assim aglomerados, eles não estão livres para se espalharem como os fótons. Não existe um grupo livre. Quando um quark se afasta, ele logo chega ao final do fio. Se tivermos bastante energia, os gluons dão mais linha, mas ainda assim continuamos presos na extremidade dela. Por mais longe que formos, a atração dos gluons nos faz voltar. Não podemos nos libertar, mas é possível fugir com uma ajudinha dos amigos. Naquele momento, especialmente apropriado, um fóton de altíssima energia se chocou contra o grupo de quarks. Alice não foi avisada e nem o viu chegando. A existência de 3 tipos diferentes de cor permite que os gluons também sejam coloridos. Cada gluon é a mistura de uma cor e de uma anticor. Com os fótons, uma mistura de carga e anticarga elétricas resulta em uma ausência de carga na partícula.
Já os gluons podem misturar cores diferentes, um gluon pode ser azul e antiverde, por exemplo. Um gluon assim não é neutro, ele possui uma cor e pode agir como uma fonte de outros gluons. Isso significa que os gluons também estão ligados uns aos outros e formam fios estreitos que mantêm os quarks unidos, em vez de os espalhar por aí como é o caso dos fótons. Na verdade, ela agora se deu conta, os fótons se movem tão rápido que não dá para vê-los vindo, só os vê depois que chegam. Esse fóton colidiu com o estranho, estimulando-o a ponto de deixá-lo num frenesi louco e fazendo-o correr para longe, tocando alto a sua buzina. Atrás dele, o fio se esticava mais e mais. Alice viu que, por mais que se esticasse, o fio não ficava mais estreito nem parecia enfraquecer. Era óbvio que ele podia ser esticado indefinidamente, e que o quark em fuga logo ficaria sem energia, sem chance alguma de escapar. Mas, assim que Alice chegou a essa conclusão, a corda se rompeu. Onde, poucos momentos antes, havia uma longa e maleável corda que estava absorvendo toda a energia que o fóton tinha fornecido, havia agora dois pedaços de corda muito curtos com um intervalo que ia crescendo gradualmente entre eles. Em cada lado dessa quebra havia aparecido um novo quark, cada um deles preso a uma das pontas soltas da corda. Na ponta da corda que permanecia presa aos dois quarks que tinham ficado com Alice, surgiu um quark que parecia exatamente igual ao Dauno, mas que tinha uma cor diferente. Estranho, que se afastava rapidamente, arrastava consigo seu próprio pedaço de corda, em cuja extremidade pendia uma versão invertida de Dauno. Alice deduziu corretamente que esse era provavelmente um antiquark. O que foi que aconteceu? Alice perguntou, confusa. Você acabou de ver um quark escapar com a ajuda de seus amigos de lugares inferiores. Amigos do vácuo, na verdade, e não é possível descer mais do que isso. Não dá para separar uma corda de gluons uma vez que ela tenha visto a cor de um quark, por isso, temos de enganá-la com algo que pareça muito com um quark. O que, por exemplo? Alice perguntou. Outro quark, é claro. Quando a corda de gluons foi esticada o bastante e contém energia suficiente para criar as massas de repouso de dois quarks, nós cortamos a corda, e aí tudo acontece. Uma ponta ganha um quark novo e a outra, um não. Tem um nó na corda? Perguntou Dauno, um dos Daunos. Parece. Tem um quark numa ponta e um não quark na outra. O que é um não quark? Alice perguntou. Um antiquark. E, se você acredita nisso, devia conhecer meu tio. Parte da corda original sumiu ao longe, levando energia e conectando o ausente estranho ao novo antiquark. Está vendo? A ausência faz com que o outro vá mais além. Ele pode ter escapado, mas não está livre, protestou Alice. Mesmo com uma ligação, ele está livre. Está livre de nós, mas permanece ligado. Com seu antiquark, ele vai virar um bóson. E como se fosse um pion, mas pions são traiçoeiros e, nesse caso, o que eles formaram foi um kaon. Você não verá um quark livre, mesmo no mar dos quarks, mas isso é outro balaio de gatos, ou de peixes. Tem peixes no mar de quarks? Dauno perguntou. Não há nada piscoso no mar de quarks. A única finalidade dele é abrigar os pares virtuais quark-antiquark, a única. Essa única coisa eu entendi, além da virtualidade, mas por que apenas no mar? Brincou Dauno. Esqueça o mar, respondeu Apo, ou eu ficarei mareado. O negócio é que você nunca vai ver um quark sozinho. Ver nota 3 no final do capítulo. Isso quer dizer que vocês vão ter de ficar aqui para sempre, sem a menor esperança de mudança. Perguntou Alice, preocupada. Mas nós podemos mudar, com certeza. Dizem que mudar é tão bom quanto descansar, mas eu me sinto totalmente à vontade para discutir a interação fraca. Ouvi falar dela enquanto estava visitando o núcleo. Acho que tem a ver com o decaimento beta dos núcleos, seja lá o que isso for. E a mesma coisa. Na verdade, é uma coisa muito mais a beta. O que acontece é que um nêutron dentro do núcleo se transforma em um próton e um nêutron, produzindo uma outra partícula chamada neutrino. Esse neutrino não tem carga elétrica, nem massa, nem interação forte.
Ele não faz muita coisa, como a maioria do pessoal que eu conheço. De qualquer forma, essa é a história que nós contamos. O que realmente acontece é que um quark down dentro do nêutron se transforma em um quark up, em um elétron e em um neutrino. Quando o quark down se transforma em um quark up, tudo fica para cima. Ele eleva a carga, o nêutron se transforma em próton, e é isso aí. Fique por perto, e pode ser que você tenha sorte. Mal tinha ele acabado de falar quando, por uma providencial coincidência, um dos downos começou a sair de foco, se transformar e perder sua identidade. Após um momento de transição, Downo não estava mais lá, e em seu lugar estava uma duplicata de Apo. Quando ele deu um passo para o lado, Alice viu um elétron sair correndo do mesmo lugar. Ele foi seguido ainda por outra partícula. Alice só a viu de relance, pois era dificilmente observável e muito difícil até de se ver. Ela deduziu que era o neutrino, em seu papel natural de ignorar e ser ignorado por tudo e por todos. O grupo de 3 quarks agora consistia em um Downo e 2 upos idênticos. Idênticos a não ser pelo fato de que, naquele momento, um estava verde e o outro, azul. Puxa, disse Alice. Que coisa mais impressionante. Obedientemente os 2 upos repetiram, em perfeito uníssono. Que coisa mais impressionante. Mas o que você esperava, os 2 acrescentaram, quando as partículas intercambiadas em uma interação têm carga elétrica. Fótons não têm carga elétrica, mas isso aqui não é um feixe de luz. Quando uma fonte emite uma dessas partículas carregadas, ela precisa compensar a carga. Não se permite flutuações aqui, entende? Quando a carga elétrica de uma partícula muda, ela passa a contar como uma partícula diferente. Você já deve ter ouvido falar da compensação de cargas. É assim que nós, quarks, mudamos, ele completou. Mas de onde veio aquele elétron? Alice perguntou, sentindo que a explicação deixava a desejar. As partículas intercambiadas na interação fraca são chamadas de W, Apo começou a falar, inconsequentemente. O que? Respondeu Alice, esquecendo sua boa educação por alguns momentos. Que? Não. Só. W. Não é um grande nome, mas é tudo o que eles têm, pobrezinhos. Existem 2 deles. Um é o W+, e o outro é o W-. Ninguém nunca perguntou o que significa esse W, ele arrematou, pensativo. De qualquer maneira, continuou, os WS, como os amigos os chamam, são muito amigáveis. Se misturam com qualquer um e interagem tanto com leptons quanto com hadrons, com elétrons assim como com as partículas que sofrem interação forte também. Então, quando um quark down decide que é hora de se transformar em um quark up, a carga deve ser elevada. A carga elétrica do quark aumenta e ele emite uma partícula W- para equilibrar as coisas. Esse W, por sua vez, segue as regras e interage com um neutrino que esteja de passagem e que não tem carga alguma, transformando-o em um elétron, que tem carga elétrica. O elétron se vê acompanhado por um monte de partículas com interação forte, coisa a que não tem direito, e vai embora o mais rápido possível. Ver nota 4 no final do capítulo. Mas onde é que o W encontra um neutrino para transformar em elétron? Perguntou Alice meio confusa. Não achei que o neutrino já estivesse lá. Achei que ele era emitido depois do decaimento, junto com o elétron. Ah, é aí que ele engana a todos. Você achava que ele tinha de estar lá antes, mas, em vez disso, estava lá depois. Você está esperando que ele chegue do passado e ele vem de fininho, voltando do futuro a tempo de chegar bem na hora em que precisam dele. É claro que, por ter vindo do futuro, ele continua por aí depois, esperando a hora de chegar. Dessa forma ele consegue ser tanto o neutrino convertido pelo W quanto aquele emitido depois do decaimento. Isso diminui bastante os custos operacionais. Mas como é que ele pode vir do futuro? Perguntou Alice. Ao perguntar, ela sentiu claramente que já sabia a resposta. É um antineutrino, é claro. Um dos meus antis favoritos. Toda partícula tem uma antipartícula, que viaja para trás no tempo e, por isso, é o completo oposto do original.
Esse é o grande princípio das antipartículas, o que quer que seja, sou contra. E não há nenhuma maneira de vocês ficarem livres? Alice perguntou, querendo deixar isso bem claro. Não, não há nenhum jeito, ele assegurou. Isso quer dizer que eu também não posso sair? Ela perguntou amedrontada, pois não queria ficar presa com eles ali para sempre. Claro que pode. Como você não tem cor, os gluons não vão segurar você. Você é uma das pessoas mais descoloridas que nós já conhecemos, nada vai prender você aqui. Pode ir embora na hora em que quiser. Nós nem vamos perceber. Pode se levantar e ir, só não se esqueça de deixar uma gorjeta. Parecia simples demais, mas, ainda assim, Alice tentou. Ela se levantou e viu que, de fato, nada a impedia de deixar o grupo a qualquer hora. Ela se espreguiçou, depois de ter ficado tanto tempo em um lugar tão apertado, olhou em volta e viu que estava cara a máscara com o mestre de cerimônias. Sua máscara sorridente estava pertinho do rosto dela. Ela olhou para ele, hipnotizada por seu sorriso largo e imóvel e por suas escuras órbitas oculares. Lá dentro do profundo negrume, onde os olhos dele deveriam estar, Alice imaginou ver um intenso brilho azul, como uma estrela distante numa noite clara de inverno. Gostou de seu encontro com os quarks? Ele perguntou alegremente.